Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família Investindo com Fundamentos. Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre as margens, margem bruta, margem operacional e margem líquida. O conceito de margens é simples e esses indicadores eles são muito úteis para fazer nossas análises, para apurar se a empresa está tendo um bom desempenho, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista de análise vertical. Bom, primeiro eu vou falar um pouco, na verdade, sobre os lucros, porque para a gente entender as margens, primeiro a gente tem que entender o que são os lucros e a diferença desses lucros. Bom, na contabilidade, os lucros eles são classificados como lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Qual que é a diferença de cada um? Bom, o lucro bruto ele é a diferença entre a receita, ou seja, o que a empresa vende em termos de produtos ou serviços, menos os custos relacionados a esses produtos e serviços. A gente chama de custo de mercadoria vendida ou custo de produto vendido, CMV ou CPV. Isso dá o lucro bruto. A diferença, a subtração da receita pelos custos dá o lucro bruto. E o que é o lucro operacional? O lucro operacional seria esse lucro bruto menos as despesas gerais e administrativas. Grosso modo, tem outras contas, mas eu estou sendo mais simplista para deixar um pouco mais didático para vocês. Então a gente já vê uma diferença muito boa aí, que é a diferença de custos e a diferença de despesas. Os custos eles são relacionados à produção da mercadoria, do produto ou da prestação de serviços, ao passo que as despesas eles são despesas mais gerais, mais administrativas. Bom, então já sabemos o que é o lucro bruto, que seria a receita menos os custos relacionados à produção da mercadoria ou do produto, e o que é lucro operacional, que seria esse resultado do lucro bruto menos essas despesas. Beleza, agora vamos saber qual que é a diferença entre o lucro operacional e o lucro líquido. Bom, grosso modo também o lucro líquido, a diferença para o lucro operacional é que você desconta também as despesas financeiras, na verdade o resultado financeiro, que seria o que a empresa paga de juros decorrente de empréstimos e financiamentos que ele fez para alavancar sua atividade operacional, e também desconta os impostos, como o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, qual que é a diferença entre lucro operacional e lucro líquido? Então, o lucro operacional ele é toda a receita menos os custos menos as despesas, enquanto que o lucro líquido seria esse lucro operacional descontado também o que a empresa pagou em termos de resultados financeiros, em termos de despesas financeiras, em termos de impostos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Grosso modo é isso. É claro, a empresa pode ter resultado financeiro positivo, porque esse resultado financeiro, ele não são só as despesas de juros, mas também as receitas. Então esse resultado financeiro é o resultado líquido, às vezes positivo, às vezes negativos. E aí a gente vai ter o lucro líquido. Então vamos fazer uma grande revisão. Lucro bruto, receita de vendas menos custos de vendas. Lucro operacional, esse resultado menos as despesas gerais e despesas administrativas. Lucro líquido, esse último resultado do lucro operacional menos resultado financeiro e menos pagamento de impostos e contribuição social sobre o lucro líquido. Lembrando, pessoal, que na contabilidade o que importa é o fato gerador ter incorrido. O que significa? Não importa tanto o pagamento ou recebimento de produtos ou serviços. O que importa mais é a utilização de fato daqueles produtos ou serviços. A transferência de controle, no caso de receita de vendas, né? O que consubstancia a receita na contabilidade? Seria justamente a transferência de propriedade, a transferência de controle para seu cliente. Ao passo que um serviço, por exemplo, uma conta de água, seria a efetiva utilização do serviço de água, aí nesse caso seria uma despesa. Então, sempre isso em mente. Na verdade, não é a diferença entre o que entrou e saiu, isso seria mais fluxo de caixa, mas a diferença entre o que a empresa gerou em termos de receitas e despendeu em termos de custos e despesas. Então, grosso modo, a gente
fez uma grande geral aqui sobre lucros, sobre custos, sobre despesas, né, e a diferença desses lucros. Agora a gente vai para o assunto dos vídeos, o assunto principal do vídeo, que são as margens, né? Então, as margens, sempre que você ouvir esse termo margem, saiba que é uma fração que embaixo, no denominador, tem a receita líquida de venda. É sempre um padrão, né? É sempre uma comparação percentual. Vamos deixar um pouco mais prático. O que significa? Bom, vamos colocar aqui margem bruta. Vamos fazer um exemplo. Margem bruta 40%, margem operacional 30%, margem líquida 20%. O que significa? A margem bruta de 40% significa que para cada R$100 que a empresa vendeu, a empresa teve um lucro bruto de R$40. A margem operacional seria para cada R$100 que a empresa vendeu, R$30 foi em termos de lucro operacional. E, no mesmo sentido, para cada R$100 que a empresa vendeu, R$20 foi de lucro líquido no caso da margem líquida. Então, pessoal, todos esses exemplos que eu te dei, eles na verdade são referenciais que o próprio Buffett usa. Ele gosta de um lucro bruto de 40%, lucro operacional de 30%, lucro líquido de 20%. Para ele, por exemplo, o mais importante, ao contrário da maioria de nós investidores, o mais importante para ele é o lucro bruto, porque para ele, na mente dele, uma empresa com vantagem competitiva, ele tem um lucro bruto alto, ou seja, ele tem uma receita de vendas alta e um custo de produção dessas receitas muito mais baixo, né? No caso, ele considera 40%. A maioria dos investidores, eu diria a grande maioria, considera mais o lucro operacional, ou o próprio EBITDA, que eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. Mas o lucro operacional, ele seria justamente a diferença desses custos e despesas, que grosso modo diria pra gente o que essa empresa tem gerado em termos de atividades finalísticas, né? E é por isso que a maioria dos investidores eles consideram mais a margem operacional. Mas Buffett, como gênio que é, ele diz que é mais fácil uma empresa cortar despesas gerais ou administrativas do que cortar seus custos em seus produtos. Sempre é muito importante a gente considerar as margens brutas e margens operacionais em nossa análise. Empresas que têm um fluxo de caixa enorme, ou seja, que eles vendem muito, produzem muito, eles normalmente, pela baixa barreira de entrada no setor, que normalmente isso acontece, normalmente as margens delas são muito apertadas. Por exemplo, setor de farmácia, né? Esses setores onde você vê que quase todas as empresas têm margem bruta, margens operacionais muito apertadinhas ali, significa que elas estão provavelmente em um setor de muita competitividade, né? Por outro lado, se a empresa tem um maior fôlego, né? Provavelmente às vezes pela barreira de entrada, né? Ou seja, você precisa de um grande investimento em termos de despesas de capital para produzir aquela mercadoria e serviço. Normalmente essas empresas elas já têm uma margem com maior fôlego, né? Margem bruta operacional mais distante. Então, é por isso que também é sempre muito importante a gente analisar o setor, né? Se a gente está analisando um setor comercial, de comércio, ou um setor, como eu disse, de farmácia, normalmente são empresas que vendem muito, né? Produzem muito e vendem muito, e tem muita competitividade muito acirrada, normalmente as margens delas é normal serem mais apertadas mesmo. Já empresas que têm uma barreira de entrada elevada, por exemplo, né, no caso, sei lá, de empresas de energia elétricas, de indústrias, onde é muito difícil, muito dispendioso você ter várias despesas de capital para produzir um bem, né? Provavelmente essas empresas elas deveriam ter pelo menos uma maior margem bruta ou margem operacional, né? Isso depende também, às vezes, da especialização no serviço. Às vezes o serviço é tão especializado que as empresas elas podem ter uma margem bruta e margem operacional mais ampliada, né? Por causa da especialização que a empresa tem, a diferenciação dos produtos dessa empresa em relação ao mercado, né? Sempre lembrando que Buffett ele comprou a Coca-Cola com base nesse pensamento. A Coca-Cola era um diferencial no setor de refrigerante naquela época, né?
Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Dê um like, faça comentários, marque seus amigos e muito obrigado por assistir até aqui.